Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando. Hoje a gente vai falar do ageísmo e a Regiane está aqui para conversar com a gente a respeito. Vai ser um tema bem interessante para a gente discutir, tirar muitas dúvidas. Fiquem à vontade para vocês puderem comentar, curtir o vídeo, quem estiver no YouTube, e deixar suas dúvidas, deixar suas sugestões. Eu acredito que esse assunto vai ser bem importante para tirar bastante ideias que as pessoas têm sobre isso, ou para as pessoas conhecerem também o tema, né? Que muitas vezes é pouco falado, nas rodas de conversa e tudo mais. Então, acredito que esse evento pode ser uma boa oportunidade para as pessoas conhecerem mais a respeito disso. Eu vou passar a palavra para a Regiane para a gente dar a introdução ao assunto. Boa tarde, Regiane. Oi, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então tá bom. É que apareceu escrito para mim que meu microfone, não sei, que estava desligado, alguma coisa, mas tá dando certo, né? Então, vamos lá, nós vamos falar do ageísmo hoje, né? Do Uhum. ou etarismo ou idadismo, né? Tem Uhum. esses três nomes, que na verdade é o preconceito, a discriminação em relação à idade, né? A idade mais velha, né, das Sim. pessoas. Então, é o preconceito que as pessoas têm, por exemplo, de que uma pessoa com mais de 60 anos não pode, sei lá, uma mulher de mais de 60 não pode usar mini saia, Uhum. por exemplo. Tem relação à vestimenta, tem relação a cabelo, tem Uhum. relação a onde ela deve ou não deve frequentar. Eu falo Uhum. ela, mas assim, os idosos em geral, né? Sim. Uhum. E que isso prejudica muito as pessoas, mesmo antes dos 60, né? Porque elas já começam a achar, sei lá, né, que estão envelhecendo. Então, quando a pessoa Uhum. começa a estar envelhecendo, e normalmente quando passa dos 50, né, dos 60, né, quando a pessoa vai chegando nos 50, fala, putz, já estou na metade, né? Já passei da metade do caminho, porque é difícil alguém viver até 100, né? É. Mas, assim, então ela começa a achar que ela não pode mais ir a certos lugares, frequentar certos Uhum. lugares, ou que ela tem que ficar mais em casa, mais quieta, Uhum. que ela vai atrapalhar, tipo, a vida dos mais jovens, né? Então, se ela for num restaurante, alguma coisa, normalmente você escuta, ah, eu não vou porque eu não quero atrapalhar vocês que são jovens, né? Então, assim, é o preconceito, é a ideia pré-concebida que a gente tem de que as pessoas, a partir de certa idade, têm que ter outra postura, têm que ter outro comportamento, elas não podem mais ser livres, assim, né? Elas têm que seguir certas coisas que as pessoas esperam delas, né? Certos comportamentos. E as pessoas elas linkam muito a idade com doença. E envelhecer não é doença, envelhecer é um processo natural. E quanto melhor você se cuida, né, desde mais jovem, melhor você chega numa idade, né, mais avançada e super bem de saúde e conseguindo fazer muita coisa que hoje em dia muito jovem não faz, né? Eu nunca vi uma juventude tão parada, tão preguiçosa, né? Tão no sofá, né? Assim. Eu não estou te ouvindo, Gabriel. Tá mudo para mim Pronto, você. tá melhor. Ah, Eu agora disse sim. que é importante mesmo você falar disso, e eu acho que é legal a gente comentar que esse fator da pessoa começar a se questionar de eu não posso mais fazer isso, não devo frequentar mais esse lugar, não posso fazer isso, aquilo, enfim. Obviamente isso daí vai muito além do indivíduo, isso começa no social, né? E o social Uhum. pega o indivíduo, não o indivíduo singular pega todo o social. Então o social vai mostrando e impondo de forma indireta, muitas vezes bem direta, que acaba até machucando mais, que aquela pessoa não pode mais fazer determinadas coisas por conta da idade dela. Então acho que é um problema, é uma questão social mesmo que vai pressionando o indivíduo. Tem que começar a mudar essa mentalidade desde cedo, Uhum. né? Desde que as criancinhas Uhum. estão, sei lá, na escolinha, em casa.
de saber que os avós, por exemplo, podem fazer muitas coisas, não é Uhum. só ficar em casa cuidando do netinho, Aham. mas que pode sair junto, pode se divertir junto, né? Logicamente que uma criança, um jovem tem mais energia, aguenta mais tempo, sei lá, uma brincadeira que seja mais física, vai, digamos assim. Aham. Mas isso não impede que a pessoa participe, que a pessoa também tenha um vigor físico só por causa da idade, Claro, né? e Isso um depende da exemplo, vida que ela levar. um exemplo que eu tenho é quando eu era criança, eu ficava bastante tempo com a minha avó, né? Aqui no interior. É. E ela tem hoje 90 anos. Daí, Hum, na época, ela tinha no final de 70 até o começo dos 80 e poucos anos. E já não tem aquele vigor físico, como você havia falado, mas assim, ela fazia de tudo, sabe? Mas hum, na calmaria dela, no que ela podia se esforçar ali. Então, quando eu queria, sei lá, correr, brincar, ela não podia, logicamente por conta, né, de esforço físico, ela falava para mim, vamos postar uma corrida? Eu falei, como? A gente vai correr até o final da rua e tal? Ela falava, não, senta aí no sofá e vamos ver quem dorme primeiro. Daí depois, quando eu acordava, eu demorava, ela sempre ganhava de mim. Quando eu acordava, ela tinha feito um monte de coisa, sabe? Assim, ela aproveitava esse tempo de descanso e fazia todas as coisas. Então, ela fazia muita coisa que eu é. admiro ela até hoje, sabe? De coisas que eu não sei fazer e Tem, ela faz. tem várias coisas que você pode brincar sem usar, por exemplo, se você não tem mais o vigor físico, mas ao mesmo tempo, normalmente, né, Uhum. uma pessoa mais velha, ela tem mais vivência das Aham. coisas, ela tem, Sim. então, um modo de ver a vida, uma percepção que ela pode usar isso. Por exemplo, eu não consigo correr com uma criança pequena para postar corrida, mas eu posso Aham. falar assim, ó, eu fico aqui e eu vou pegar um relógio e Uhum. vou contar em quantos segundos você vai até, sei lá, da cozinha até a sala e volta. Uhum. Sim. E você vai se superando. Então, assim, ó, Aham. agora você demorou 20 segundos. Aham. Aí, fala, agora vai lá que eu vou contar de novo. Você Uhum. tenta fazer em menos de 20 Sei. segundos. Então, a gente está brincando junto, Sim. mas um está com o relógio na mão e Aham. o outro Se que tem adapta, vigor né? físico está correndo. Mas Aham. dá para brincar, Claro, dá pra brincar, entendeu? não é igual aquela ideia que você Tem disse de outros, só ficar parada, a pessoa tem, brasileira tem que só ficar parada, ela consegue exemplo, assim, se não dá para introduzir nas brincar de brincadeiras. nada. Aham, Ou se você está com mais idade, a criança só pode brincar de ficar sentado do seu lado assistindo alguma coisa. Não, dá para você uhum, fazer ela correr ou ela brincar uhum, e você brincar de outra forma, mas que ela uhum. consiga fazer as brincadeiras dela, né? Minha avó, outra avó que eu tinha, ela sabe o que ela fazia? E outra coisa, que é usar a criatividade mesmo, de não precisar ficar se esforçando fisicamente. O que que ela fazia? Apesar dela já ser bem mais nova que essa minha outra avó. Ela pegava, eu queria brincar, daí ela falava, vamos brincar de cabana. Daí eu falei, tá bom. Daí ela pegava as cadeiras lá da cozinha, espalhava pela sala Isso. e estendia um lençol, assim, e fazia uma Então, cabana pra mim. Daí a gente brincava, sabe, e tal. E é saber usar então, as coisas sem precisar ficar se desgastando mesmo, entendeu? E eu me entretinha com aquilo, pra mim era, nossa, bom demais. era legal. Sim. E hoje em dia, assim, dão muito valor só para a juventude. Parece que a idade também de criança não serve para nada, você tem que Aham. esperar passar, Sim. né? Porque é um saco, porque Aham. você tem que obedecer todo mundo, ou Aham. porque você tem que, tipo, não pode fazer o que quer, É. né? Aí na juventude pode, quando vai ficando um pouquinho mais velho, já também já não pode mais nada. É. E dão valor para essa juventude. Por isso que muita gente fazendo loucuras aí para aparentar ser jovem, então fazendo cirurgias plásticas até correndo perigo de vida, porque Verdade. não quer ficar velha, por causa desse ageísmo, desse preconceito, né, de que na velhice você já não vale mais nada. Uhum. Então você tem que prolongar a juventude. Então, sei lá, tomar suplementos, remédios, Uhum. fazer cirurgias, tudo para As aparentar e dietas malucas, né? a juventude. É. Como se só a juventude valesse a pena, que Sim. depois, sei lá, depois. E cedo, né? Porque hoje em dia, eu lembro que quando eu era criança,
Minha mãe tinha 30 e poucos anos, eu achava velha, né? Eu achava que ela era velha. Hoje em dia, imagina, eu tenho 56 já e não me sinto e nem me acho velha, e não acho, né, acho que não tem mais isso. Só que há pouco tempo atrás, até nós escolhemos esse assunto hoje, porque há pouco tempo atrás passou na TV que uma moça de 40 anos, que eu já achei um absurdo, 40, é super nova, as colegas de faculdade de Eu vi. 18, Sim, eu vi isso. 19, Nossa, tirando sarro na internet, não sei o quê, porque tinha uma pessoa de 40, tipo assim, uma velha nossa, fazendo faculdade. eu vi isso daí. Então, Nossa, assim, eu nunca vi um absurdo maior nossa, de. Até porque, mesmo que ela tivesse 70, se ela sim, quisesse fazer faculdade, não tá, tem tem direito problema. dela. Também Sim. tem que parar com essa mentalidade de que a própria pessoa com 60, 70, muita coisa, ela fala assim: ah, eu sempre tive vontade de fazer, mas agora na minha idade não adianta mais. E Uhum. muita coisa adianta, tipo, Sim, estudar não tem idade aham, que te prenda. Se você, verdade. eu queria ser, sei lá, trapezista de circo, não vai Uhum. dar com 70, mas assim, eu gostaria de ter feito algum curso universitário, Uhum. você pode fazer com qualquer Sim. idade, não Tem um senhor exige da minha faculdade que fisicamente, faz. Ele tem 70 né? e poucos anos, ele faz faculdade lá. E os jovens, né, com o ageísmo, né, Uhum. preconceito, que tinham uma colega de 40 anos, que no mínimo achavam que ela devia estar em casa, sei lá, falou até, acho que aposentada, Aposentar, devia estar aposentar. aposentada. Imagina se 40 anos se aposenta, né, Quem que está também. aposentado com 40? A gente não vai aposentar com 40 Fora que aqui, eram né? jovens totalmente sem noção de nada, né, E a porque minha 40 geração anos não vai se aposentar com 40, com certeza, né? exatamente, mas assim, então muita gente com mais idade tem muita coisa que pode fazer, sei lá, que aprender uma língua É estrangeira, que verdade. nunca teve chance na vida, porque muita gente também não teve dinheiro mesmo para fazer Uhum. muitas coisas, e quando está com mais idade, às vezes já está numa situação melhor de vida, Uhum. e deixa de fazer porque acha que está velha. Uhum. Porque a própria pessoa tem esse preconceito também. Ah, não, mas agora com 60 não vou me meter a Uhum. fazer Já coisa tem que o eu devia ter receio, né? feito com 20. Tem o E receio. E eu acho pode. que você falou da parte da valorização. Eu acredito, você pode até, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que sim, da parte do período que vale, mesmo até na parte da pessoa pensar que, da faculdade também, né? O que vale é a juventude, sei lá, entre os 18 aos 25. Passou disso já tá demais já, entendeu? E É, obviamente não é assim, mas essa é a parte que é valorizada e vendida muitas vezes, né? uhum. Pessoas que têm muita capacidade ainda, mas que não conseguem arrumar emprego porque já têm 40 ou acima dos 40, Uhum. né? E muitas vezes é muito melhor do que alguém que está com 20 e que não tem a experiência daquela Uhum. naquele negócio, naquele serviço, naquele conhecimento, né? Mas não arruma emprego porque as empresas mesmo já acham que aí vão gastar muito com o problema de saúde, né, da É. pessoa, ou que a pessoa vai faltar muito porque ela vai Aham. ficar sempre doente, porque ela já tem É 50 bem difícil você anos. ver pessoas mais velhas em. Talvez. Ó, eu vou dar um exemplo. Em lojas, geralmente você vê muito pessoas mais novas mesmo. É muito difícil você encontrar É, mais de um, pelo menos mais de um funcionário mais velho. é De verdade. idade talvez acima dos 40 é muito difícil, assim. Raras exceções e você encontra um entre vários, assim. É. Você não consegue encontrar mais de um. É bem Uhum. seleto mesmo. Bem, então tem vários lugares, várias empresas que acabam não contratando, mesmo que seja uma pessoa capaz, por Uhum. causa da idade simples, assim, né? Não procura ver se a pessoa tem condições, né? É esse problema também, de juntar a idade quer dizer doença, e não quer dizer. A É. doença, dependendo de como você vive, de como você se cuida a vida toda, você pode ser super saudável, com 60, com 70, ser super Uhum. saudável, não impede. Logicamente que
não vai conseguir, por exemplo, fisicamente o mesmo esforço se for um serviço braçal, Uhum. né? Agora, assim, um serviço que não seja braçal, que é a maioria, né? Uhum. Assim, hoje em dia de escritório, de tudo, não tem o que não se consiga aprender também, né? Se a pessoa está bem de Uhum. saúde, bem E é muito mentalmente. ligado, né? Eu acho que a questão da doença está muito conectada, apesar de não ser, está muito conectada com a idade. A pessoa assimila a idade à doença, às vezes. Igual você estava falando de, talvez eu perguntar assim, fulano fez 60 anos. Tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado, tá? Já não pode ficar doente fácil, já tem alguma doença e tal. Não é à toa que muitas vezes também quando Faz vão exame, vê se está tudo fazer certo, exame, ver se tá vai tudo com o certo. médico. Não é à toa que muitas vezes eu vejo pessoas mais velhas, também é aquilo que eu falei, do social e colocando dentro do indivíduo. O assunto delas não é mais sobre o cotidiano delas ou só sobre o passado, é sobre remédio mesmo, né? Os remédios que estão É. tomando e tudo mais, porque fica esse ciclo e pessoas ficam alimentando, né? Não, conversar com pessoas mais velhas é só isso e tal. E não é, nem deveria ser. Isso é bem mais que isso e bem mais complexo que isso. Elas têm muito mais experiência de vida, deve ter muita história boa para contar Sim. também, né? Aham. Adorava ver Diferente. ela contando as histórias dela. Então, e de histórias diferentes, coisas que Uhum. você, como é bem mais novo, não vai nem ver mais hoje em dia, né? Uhum. Mas assim, que ela pode te contar que existiu e que o Aham. que era legal se fazer na época dela, Uhum. quando ela tinha a sua idade, né? O que ela Sim. fazia, como é que era a vida, é Eu, interessante. eu achava legal quando ela contava da minha bisavó, que minha bisavó ela veio da Espanha, né? Daí eu perguntava como que elas se comunicavam e tal. Ela disse que ela falava meio estranho, segundo ela, foram essas palavras. Ela falava meio estranho, mas ela conseguia se comunicar muito bem, apesar dela falar estranho. Tem também pessoas que ficam, sei lá, ou se separam, né? Ou ficam viúvos, viúvas, Uhum. e que acham que relacionamento amoroso é para jovem também. Uhum. Então, passam o resto da vida sozinhos ou sozinhas por puro preconceito. Eu não vou ser ridícula de paquerar, ou Uhum. eu não sei mais conhecer Vai se ninguém, né? limitando, né? A pessoa mesmo vai se limitando, e quando não se limita, sofre o preconceito dos outros. Olha lá, aquela velha que ridícula, Uhum. sei lá, no restaurante, no barzinho, Uhum. paquerando, então beijando, abraçando. Parece que Uhum. beijar, abraçar é só coisa de jovem também, É. né? A pessoa mais velha não pode ter esse tipo Uhum. de relacionamento, principalmente em frente a outras pessoas, né? Não Uhum. pode demonstrar afeto, principalmente em público. Uhum. Então, também é um preconceito que faz as pessoas se limitarem, né? Não pode ir para uma academia. Todo mundo já acha que, imagina, você vai para a academia, você vai se machucar, É. porque vai te entortar mais do que você já Uhum. está, né? Cuidado, você pode ter dor nas costas. Poxa, tá indo fazer uma coisa boa, vai, logicamente, né? Vai ao médico antes, vê se está tudo certo, pega um profissional para ajudar nos exercícios, para não machucar, mas isso em qualquer idade, Claro. né? Uhum. Isso em qualquer idade deveria ser feito, né? Não é porque é jovem que também não vai machucar as costas num exercício, ou o Uhum. pé, ou o joelho, né? Mas aí a pessoa deixa de ir, deixa de procurar também por vergonha. Imagina, eu vou entrar lá, tem as meninas, as mulheres Fica todas com de receio, né? shortinho, não sei o quê, e Uhum. eu, né, tipo assim, não vou me encaixar, né? Uhum. Ou vão me isolar, eu vou ficar me sentindo mal, porque ninguém vai Uhum. me dar atenção, ninguém vai conversar Um ponto que comigo. eu acho interessante a gente falar dele é mais sério, assim, né? Apesar da conversa toda ser mais séria, né? Mas a gente fala de forma mais leve mesmo para não ser tão pesado. Sobre quando essa idade chega e as pessoas desse grupo, na faixa dessa idade, começam a se questionar sobre. Porque assim, a gente desde pequeno é instruído socialmente a buscar o sentido da vida, buscar a felicidade, né? A gente é instruído a fazer isso. Quando as pessoas chegam em determinada idade e olham para trás e elas já encontraram muita coisa, mas
às vezes elas não encontraram essa felicidade que é falado, tanto falado que elas devem ter. Sabe, felicidade é algo palpável, não é algo que pode ser mutável com palavras, com momentos, né? Mas sobre como essas pessoas se veem, olham para trás e falam: Nossa, será que eu consegui fazer tudo? Faltou tanta coisa. Começa até a duvidar do que já viveu, sabe? Tipo, o que eu vivi, não acho que não valeu tanto a pena. O fulano teve tantas coisas melhores e tal, tem a minha idade, e começa a se questionar. Eu acho interessante a gente É. falar um pouquinho sobre isso. Primeiro que a gente que nem você falou, né, é encaminhado a buscar a felicidade, mas Uhum. sempre uma coisa fora de nós, Uhum. né? É. Nunca uma felicidade interna, um Uhum. prazer interno de estar fazendo uma coisa que acha importante, que gosta, que te faz bem como pessoa. É. É sempre fora, é sempre um emprego melhor, é sempre ganhar mais dinheiro, é sempre, sei É. lá, ter um bom casamento, que eu não Uhum. sei isso até hoje, assim, né? O que é um Aham. bom casamento? É com um É. homem rico, é com, né? Ter filhos para a mulher, né? Principalmente. É Uhum. assim, então a pessoa começa a procurar coisas que dizem que ela que vai trazer a felicidade para ela. Uhum. E não para pensar o que realmente me faz feliz. É. E quando chega numa certa idade, às vezes toma consciência disso. Fala, puxa, eu fiz tudo que socialmente foi super aceito e que Uhum. me disseram que era certeza de felicidade, mas eu nunca me senti realmente feliz. Então, o que eu posso fazer hoje? Né? Aí já fala assim, mas eu também agora, na minha idade, eu não posso fazer mais nada. E pode, porque a felicidade é um estado interno, não é para a gente buscar fora. Porque você pode ver que a sociedade faz a gente buscar sempre depois, nunca é Uhum. na hora que você está. Então, Aham. você está no colégio, a sua felicidade vai estar Na na faculdade. faculdade. Você está na É. faculdade, sua felicidade vai estar quando você se formar, Uhum. porque você vai arranjar um emprego. Aí você está Uhum. num emprego, na sua felicidade é crescer nesse Uhum. emprego ou ter um emprego melhor. Nunca vão falar assim, agora você é Uhum. feliz, É. você conseguiu. Tá Está sempre, sempre na tá frente, sempre prorrogando, né, para frente se o prorrogando. objetivo da felicidade, né? Do sentido da Aí a vida. Exato. felicidade vai para, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz, Uhum. que aí eu vou fazer só o que eu quero. Só que quando você Mas o que chega que eu nessa quero? idade aposentado, já te impõe muitas O coisas também. Daí entra o assunto, né? problema é o que eu quero, porque a Uhum. gente vai fazendo o que socialmente é dito que é legal, né? Que Uhum. faz, que traz felicidade. Ah, Sim. não, na aposentadoria eu vou fazer o que eu quero, mas eu nunca fiz o que eu quero, eu fiz o que diziam ser bom para mim. Então, muita gente entra em depressão na aposentadoria, quando teoricamente ela tem tempo para Aham. fazer o que ela quer e ela nem sabe o que quer. Né? Tá, eu ia viajar, tá? Depois de 2, 3 viagens, já fica a mesmice. Uhum. Né? Depois, eu vou, sei lá, comprar tal coisa. Compra. Depois de um tempinho também Já já, passa. já Cadê, passa. cadê a felicidade, né, que me prometeram, né? Então, porque a gente está sempre buscando a felicidade fora da gente, Uhum. né? Em alguma coisa que eu não tenho. É sempre uma ideia, né? E eu chego naquela ideia quando chego e falo, agora eu vou ser feliz. Mas assim, é buscar dentro de nós, né? O que eu fiz da minha vida e o que eu posso fazer? A gente pode fazer muita coisa. Às vezes, mesmo que você tenha 70 anos, se você está com 70, você vai fazer uma coisa que você sempre quis, mas nunca se permitiu ou nunca Uhum. permitiram que você fizesse. Às vezes você vive um ano a mais só, mas nesse um ano você foi muito mais feliz do que nos 70 É. anteriores, Uhum. Curioso, né? né? Então, assim, é sempre válido ir atrás do que realmente te faz bem, te faz se sentir bem. Sempre, em qualquer idade. E quanto antes você toma essa consciência de buscar felicidade interna, né? Porque coisas boas, coisas alegres, momentos felizes, a gente tem a vida toda, são momentos. Sim. As pessoas buscam aquele estado de felicidade eterna. Uhum. Isso é interno, isso não É. existe. Você pode estar passando por um problema, mas saber
que você é uma pessoa feliz, porque você é uma pessoa realizada. Sim. Pessoas realizadas são felizes e têm problemas. Então, ser Nossa, feliz também não é não ter essa problema. frase é perfeita. Essa frase é perfeita para muita coisa. Não, ser feliz não é não ter problema. Aham. Ter problema é vida, Sempre, mas sempre assim, temos eu a. tenho a tranquilidade e a felicidade de que as coisas se resolvem, Uhum. ou de que eu consigo passar por isso, porque eu já passei por muito mais coisa. E isso eu só sei com idade. Uhum. Eu não sei disso quando eu tenho 20 anos, Aham. né? Porque se eu, com 56, quando eu lembro, e eu tive, assim, tive a sorte, que nem falam, não, eu tive um bom karma, né? Uhum. De ter o que eu me lembro de juventude, de infância, de coisas boas, muitas coisas boas. Aham. Mas eu, olhando hoje, me prefiro hoje. Aham. Não quero voltar nem até ontem. Eu me prefiro hoje mil Aham. vezes do que quando eu tinha 20 anos, mesmo minha pele sendo melhor, meu, né, as marcas da idade Uhum. ou o corpo não sendo de 20 anos, mas eu gosto muito mais de mim hoje do que com 20 anos. E eu tive uma juventude muito feliz, Que sempre, bom. né? Não tenho o que reclamar, tive problemas, porque todo mundo tem problema, Uhum. mas assim, eu tive uma vida relativamente mais fácil do que de muita gente que eu Uhum. vejo, né? Ou que eu convivo, ou que eu vejo os casos que a gente vê também em TV, essas Sim. coisas, né? Aham. Tive um karma melhor do que de Uhum. algumas pessoas que eu vejo. Você Mas falou de. assim, Pode falar, perdão. Pode falar. Mas eu não queria voltar nem, não quero ser nem igual eu era ontem. Aham. Eu procuro ser uma pessoa melhor, né? Uhum. A cada dia, uma melhor pessoa, um melhor ser humano. Uhum. Então a gente tem que estar em contato com o nosso interior. Puxa, o que que eu fiz hoje? Eu fui justa com as pessoas, ou eu fui, né? Eu tenho bondade no meu coração, eu Uhum. penso no bem, né? Eu faço minhas coisas, eu passo o meu dia tentando não ser ruim para ninguém e nem fazer mal, mesmo que seja sem querer, né? A gente faz muitas coisas, mas o importante é ter essa consciência depois e poder voltar atrás ou poder pedir desculpa. Não é não errar, mas é ter consciência de quem a gente é, do que a gente Uhum. faz, do que a gente causa ou não, né, nas outras pessoas. Às vezes a gente erra pelo excesso, às vezes a gente É. erra pela falta. Nossa, sim. Chegar no fim do dia e pensar como é que eu fui hoje, né, Uhum. para eu ser um pouquinho melhor amanhã. E isso a idade que traz para nós, né, essa consciência toda. Eu queria falar um pouco, foi perfeita o que você falou agora, a declaração, que você falou da experiência, de como a gente vai aprendendo. E no meio disso você falou de uma coisa que eu acho legal a gente comentar, e esse talvez seja um dos fatores que a gente vê bastante, mas não com o nome específico do tema, do ageísmo, mas sobre a questão da pessoa não se aceitar fisicamente, mas a gente Ah, sabe tem. que tanto homens quanto mulheres sofrem com isso, mas a pressão vai muito mais para as mulheres sobre essa questão. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, sobre a pessoa olhar no espelho e se frustrar, mesmo sabendo que não tem como voltar atrás, mesmo sabendo que se fazer procedimento não vai ficar igual, porque aquele foi um momento específico da vida da pessoa, não foi. E é normal, a gente é feito disso, de momentos da nossa vida, não é um fixo. E por Uhum. isso que é tão Mas bom a tem gente pessoas ver. que sofrem muito com o envelhecimento e começam Uhum. a sofrer cedo, Aham. né? Não é só quando chega nos 60, já está Uhum. sofrendo depois dos 25, que nem você Aham. falou, né? Quando começa a achar que está envelhecendo e começa com cremes e isso e aquilo, e Uhum. maquiagem, e cirurgias plásticas e não aceita o envelhecer, Uhum. né? Por puro preconceito, porque acha que vai ficar feia, porque acha que não vai conseguir mais fazer as coisas que ela quer fazer ou que ela faz com 20. Uhum. Isso acaba impactando muito a qualidade de vida da pessoa, né? Verdade. Porque ela vive em função da imagem dela. Ela não aceita
a vida, né? A idade, Uhum. as limitações da idade, que tem limitação, É. porque a gente tem um corpo físico Uhum. que, sei lá, mesmo que você pode ter uma cabeça de 20, mas o pulmão está lá funcionando a 60, né? O coração está batendo a 60 Uhum. anos. O fígado, os rins, o negócio vai Tudo ficando mais perfeito. devagar, o Uhum. metabolismo fica mais lento, os hormônios vão diminuindo a produção de hormônios no corpo. Quer dizer, tem uma coisa que não tem, por mais que você faça, Uhum. e não vai ter jeito. Uma hora vai, vai aparecer esse envelhecimento, né? Por mais que você disfarce. Tem coisas que você não vai mais conseguir fazer mesmo, mas você tem Uhum. outras coisas para fazer. Tipo, um atleta é muito rápida a vida útil dele, né? Como Muito, atleta. Com muito. 40 anos, é uma pessoa velha para, sei lá, para jogar futebol, para jogar vôlei, para a maioria dos esportes. Você tem, mas ele pode usar o talento dele, sei lá, para virar técnico, professor daquele esporte, né, dar aula, mas a pessoa já começa a achar que a vida acabou. Então, muita gente entra em depressão mesmo, já cedo, Uhum. porque começa a se isolar, porque acha que, ou que as pessoas vão ver as rugas Uhum. e, e não vão gostar mais, não vão achar mais a mulher tão bonita. Eu acho Então, curioso, começa a se isolar. eu acho curioso, não até os 60, mas vamos colocar aqui até os metade dos 50 talvez. Como é visto cada um nessa parte da questão do gênero mesmo. Claro que também tem o fator da mulher, eu não sei se isso influencia diretamente na aparência, sim, mas a perca da fertilidade. Não vou saber falar isso exatamente agora, mas como o Ah, homem, o físico do homem é até os 50 e poucos anos, visto socialmente, e o da mulher. O do homem ele é mais valorizado mesmo, então, como um cara mais velho, experiente. Quando o cara é é. bonito, no padrão de beleza que a sociedade projeta. Ser E grisalho para homem é charmoso, a mulher é tipo, velha. vou dar um exemplo, tipo um Bonner, assim, entendeu? E quando a mulher está envelhecendo e está nessa faixa de idade e está com o cabelo grisalho igual, é visto de forma totalmente diferente, né? É. Tanto que Agora, monetiza por conta disso também. na pandemia deram uma liberada no cabelo branco para as mulheres aí, mas antes da pandemia era pior. Uhum. Era bem mais criticado. Imagina você deixar parecer que você tem cabelo branco, então você é Uhum. uma velha, Uhum. né? Tinha que tingir, tinha Uhum. que fazer a fase da menopausa, né? A perda da fertilidade. Também tem mulher que começa a achar que ela não, ou se ela não teve filhos, Uhum. principalmente, também fica pior ainda, que ela começa a se achar tipo inútil, ninguém Inválida, mais né? vai me querer porque eu não posso Se sente mais ter inválida, né? filho. Isso a gente, assim, a maioria das mulheres entra no climatério com 40 e poucos anos, é Uhum. nova, né? Sim. Mas já começa a achar, a baixa de hormônios também causa efeitos na pele, né? Muitas pessoas começam a achar, não, agora eu vou engordar porque eu estou na menopausa, então falaram que menopausa engorda. Não é porque você está na menopausa ou já passou pela menopausa que você tem que ser gorda, Uhum. né? Tem que, mas a pessoa já linka uma coisa na outra. Então, Sim. eu não consigo mais emagrecer porque eu entrei na menopausa. E não é, uma coisa não é ligada à outra. Tem muita gente na menopausa que continua sendo magra, não engorda, ou consegue emagrecer mesmo já estando. Uhum. Eu que trabalho com transtorno alimentar, né, diretamente, eu vejo muito isso. Ah, mas emagrecer agora na minha idade, eu já entrei na menopausa, não consigo mais. Consegue sim. Claro. Com a idade, lógico que o metabolismo é outro, mas você se cuidando direitinho e fazendo uma alimentação mais saudável, não quer dizer comer pouco, não quer dizer passar fome, não quer dizer se matar numa academia, mas fazer Né? alguma Não se atividade matar, física. não se matar em dieta de internet, né? Que a gente já falou sobre É, isso.
matar, porque isso não é caminho para ninguém, nem em qualquer idade, né? Passar Sim. fome, deixar de comer um monte de coisa. Fazendo uma coisa equilibrada, né? Uhum. Dá para emagrecer em qualquer idade, né? Mas a pessoa já também já começa a achar que não. Ou se ela entrou no climatério, então agora eu não tenho mais jeito, Uhum. né? Vou tipo é ladeira abaixo, né? Aham. E se ficar sozinha também, Ah, agora que eu não vou conhecer ninguém aham. mesmo, porque aí perde, vem aquela história de perder a libido, Aham. E né? começa a alimentar Também aquilo, né? E vai começa a se alimentar ficando cada vez mais perigoso, né? só o lado que dizem, né? Mas não vai, é só ir se cuidar, é só pegar o profissional Uhum. correto. Dá para fazer tudo até, sei lá, até quando você Uhum. viver, Mas é né? mais cômodo e internamente introjetado a gente, por conta da Sim, sociedade, o preconceito à idade, né? Eu não sim, posso, já agora traz deu. muito isolamento para a pessoa que acha que tá velha. Uhum. Muita, então isso tem causado muita depressão nas pessoas mais velhas, Uhum. muita crises de ansiedade, porque ela acha que ela não pode mais nada. Uhum. É mais forte nas mulheres, Uhum. porque sempre, até hoje, ainda são mais cobradas Uhum. fisicamente, Sim. que nem esse negócio que eu falei, né? Homem de cabelo grisalho é Sim. charmoso, a mulher é velha. Uhum. E coisas que eu escutei outro dia, mas assim também, que as pessoas falam sem pensar, porque Uhum. sempre aprenderam assim, É, já tá no né? É automático que nem já, a né? gente fala daquele racismo que é incutido já nas pessoas, que não Estruturado? é nem de propósito. Estrutural? Como? Estrutural? É, estrutural, esse negócio de idade também a gente tem uma coisa estrutural. Você olha assim, outro dia eu ouvi alguém falar assim: ah, mas olha lá, olha a idade dela e aquele cabelo comprido. Uhum. Então, a mulher mais velha tem que ter cabelo curto. Cabelo É. comprido, ela fica ridícula, ou ela está se achando novinha. Nossa, Então, as pessoas falam isso assim, colocou naturalmente, pra sem fora, achar né? que é Sim. preconceito. A gente dá risada Sem de, tipo, pensar que a pessoa fala sério isso daí, né? Por isso que a gente dá risada falando isso, porque a pessoa fala sério. É Isso, assim. estrutural já Uhum. achar que certas coisas não se faz mais depois de certa idade. E Aham. essa certa idade, a gente aprendeu, sei lá, vai a partir dos 50, dos 40 e pouco, Uhum. que é novo. Uhum. Antigamente as pessoas viviam menos, mas hoje em dia todo mundo vive muito mais, Uhum. né? A média tá lá pelos 70 anos, Uhum. né? De média de vida, né? Aham. Do brasileiro em geral, 70, 70 e poucos anos, antes Uhum. não. As pessoas morriam mais cedo, até porque a gente já controlou, já conseguiu exterminar com várias doenças, É. né? Com vacinas. Uhum. Ainda Então, bem, né? morria de tuberculose, Uhum. morria-se de um monte de doenças que Muitas outras hoje doenças, tem sim. tratamento, tem Aham. vacina, né? Então, assim, a faixa etária está mais avançada, né? De Uhum. morte. Mas o preconceito continua o É, mesmo esse dia aí. continua. É, infelizmente, esse ainda continua. É, então, imagina se uma mulher de 50 não pode ter um cabelo longo, Uhum. né? Ou Ah, olha pintar, que né? ridículo. Ou pintar. É. Não, e mesmo que ela tenha o De cor corpo pintar, bonito, pintar, eu digo assim, de cor diferente, porque se ela tá com cabelo branco e pinta de preto, ou algo assim, a pessoa releva porque não pode ter cabelo branco. Eu digo pintar, sei lá, colorido se ela quiser, entendeu? Daí não pode. ou usar uma roupa mais justa, Aham, mais colorida, aham. não. A pessoa mais velha tem que usar roupa de vó, sabe? Aquelas coisas mais largona, sem Sim. mostrar muito o corpo, porque o Uhum. corpo já não é bonito. Isso tudo é preconceito. Uhum. Se a pessoa se sente bem, sei lá, sempre gostou de usar decote, não é porque ela está com 70 anos que ela vai usar um negócio fechado só pela idade, mas ela vai se sentir uma velha ali dentro. Ela Uhum. gostaria de continuar com o decote dela. Uhum. Pode continuar, né? Tem que também parar do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, né? As Uhum. pessoas têm que ser mais também como elas gostam, porque Uhum. aí é que não traz essa felicidade. Às vezes a felicidade que todo mundo busca em grande escala está só em você ser como você é.
Uhum. né? Você gostar Provavelmente. de usar o seu cabelo do jeito que você gosta, de usar a roupa do jeito que você gosta, mas você não usa porque vão achar que você é ridícula. Não, antes os outros acharem que eu sou ridícula do que eu ficar infeliz, né? Deixa os outros achando qualquer coisa. Se eu estou feliz do jeito que eu me visto, do jeito que eu tenho meu cabelo, do jeito que nos lugares que eu gosto de ir, nas músicas que eu gosto de ouvir, porque o preconceito pega tudo. Parece que você vai envelhecendo, já tem que ir se fechando, É. né? Tipo, velho tem que ficar em casa, né? Não tem o que fazer na rua, né? Assim, não É, tem desse jeito. nada, é tudo para jovem, né? Imagina, não pode nem estudar mais, né? Uhum. Porque é É. feio, Nossa, faculdade. Feio é nossa, não estudar, feio é ser absurdo. ignorante, né? É, exato, né? Elas saíram da faculdade, você viu? É. Foram convidadas a se retirar. Nossa, foi muito absurdo isso daí. Não, porque esses estereótipos que são nocivos às pessoas, né, que estão Aham. avançando na idade, ao invés delas acharem bom, porque só fica velho quem não morre cedo, né? Então é bom ficar É. velho. Só fica velho quem não morre É cedo. verdade. Não tem como Então, contrariar, em né? vez de achar e querer cuidar para ter uma idade mais avançada e ainda continuar se sentindo bem com você mesmo, com ruga, com a pele mais flácida, porque não tem jeito, o colágeno diz que vai baixar, vai. A produção de colágeno do corpo começa a diminuir quando a gente tem 25 anos, Aham. não é com 70. Aham. Com 70 a gente já não tem Ah, você mais, falou disso. Muitas pessoas, eu falo porque eu tenho também, né? É, ah, deixam e tem vergonha de fazer tatuagem mais velhas também por conta disso, né? Ou deixam de fazer novas por medo de quando ficar mais velha a tatuagem se a sim, palavra. vai ficar, É, vai dela- ficar. tem uma palavra específica dela se, não é desfazer, mas tem que conseguir entender, né? Ela não ficar no Vai desenho perfeito. não vai ser mais tão perfeita, porque a pele está Sim. mais Uhum. flácida. Vai perdendo a cor também, mas dá para Tocar. dar uma pintadinha por cima Sim. para quem tem, para quem Aham. gosta, né? E também não tem problema se a pessoa gosta. O Aham. problema é que o preconceito é tão forte, mesmo inconscientemente, Uhum. que a pessoa não se permite, ou se ela tem, a tatuagem, por exemplo, e ela já está mais velha, ela bota a roupa que esconde, Ela esconde. porque ela já acha que não está perfeita para os Uhum. outros olharem, né? Verdade. Então começa a esconder o rosto, começa a sair menos por causa disso, começa a fazer menos coisas na rua, Antes, começa. eu E vi. aí que começa a entrar, abre a porta para a depressão, né? Uhum. A pessoa vai se Deprimido, fechando, ficando vai reclusa. se fechando e vai se largando normalmente, né? Porque dentro de casa também eu vou me cuidar para quê, né? Se eu não Sim. saio, Se eu não você, ninguém vai me ver, né? Porque o que que eu importa não me mesmo. Não, arrumo, não só aí para essas começa a pessoas, mas assim, não eu se vou me cuidar arrumar para quê? mais. Se ninguém vai me ver, o que importa é as pessoas verem, né? Isso não é trabalhado com a gente desde pequeno também, né? A gente tem que estar bem para os outros, né? Mas para nós mesmos é plano secundário. A gente tem que estar bem para aparecer, né? Para os outros. Isso. É, E por isso que é a busca dessa felicidade interna é o que vale, né? E a gente é criado para buscar tudo fora de nós, para externo. ser para ser rico, para ser conhecido, para ser, né, Para ter estudar, isso, para ter isso, ter aquilo, né? para ter Materialmente. coisa. Não é para ser Uhum. melhor ser humano, Uhum. né? Não é para você ser, você só é bom se você tem coisas. Isso, o material, né? E então aí realmente chega numa certa idade que isso já não te traz mais o prestígio. Por quê? Porque você está velho, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem Uhum. muito mais conhecimento, você pode fazer muita coisa com a idade. Tudo que você conseguir, que Uhum. seu físico permitir também, É, né? Mas se cuidando, e quanto antes começar a se cuidar, chega numa idade super bem,
né? Velhice não é sinônimo de doença, isso também as pessoas têm muito, Uhum. que todo velho é doente, não é. Muita gente é porque não se cuida. Aliás, hoje estão ficando mais doentes, cada vez mais jovens, né? Uhum. Desde criança, com obesidade que eu trato, Uhum. a criança está tendo gordura no fígado, pressão alta, Um monte de diabetes tipo doença. 2. Não precisa nem chegar nos 70 para ter Uhum. É, já doença. tem antes dos Criança com 10, né? 10 anos já tem. Uhum. Então, assim, não é você se cuidar Uhum. fisicamente, emocionalmente, você chega Uhum. na idade que você quiser super bem, Uhum. né? Porque não é Uhum. questão de idade, A gente é comentou aqui questão de autocuidado. durante o evento, acho que dá para subverter o tema falando sobre, e acho que você falou disso um pouco também, quando você é criança, você não é você não é levado a sério, né? Você tem que ser um pouco mais velho para você conseguir ter as suas vontades, impor suas ideias. E eu tenho notado, acredito que você também, antigamente era na pressão, assim, pressão dos pais, das pessoas em volta e das crianças, bem antigamente, eu digo, eram tratados como adultos desde crianças. Mas hoje eu noto as crianças por meio, talvez, sei lá, exposição, muita exposição à internet, principalmente, e coisas do tipo, elas estão de forma precoce tentando, não necessariamente envelhecendo, mas tentando parecer um pouco mais velhas, mas não uma criança querer parecer um adulto, mas querer parecer talvez um adolescente, É, algo assim. É um tema interessante para a gente conversar algum estão dia. apressando a infância para chegar na adolescência, na Isso, idade jovem. é, Então, é meio que uma pressão para ser mais. valorizado, talvez? É, mas estão, eu acho que estão apressando demais. Uhum. Era bom, estão pulando etapas, né? Muitas etapas. Então, crianças às vezes estão muito mais sensualizadas, Uhum. né? Por causa de dancinhas ou de roupinhas mais sexy em Uhum. criança pequena. Uhum. Eu não sei, não é nem preconceito, mas eu acho que não precisa, Uhum. né? Deixa cada um viver sua fase, vai usar o que você quer depois, quando você já souber direito, Sim. né? Que você escolhe usar, sei lá, aquela Uhum. roupa mais sexy, mas por escolha, não porque acham bonitinho ou porque viram Porque dá no curtida na TikTok, internet, né? aí não sabe exatamente o que aquilo quer dizer, né? Não foi escolha, Uhum. né? Então, eu acho que não é necessário. Uhum. Mas tem, né? Porque hoje em dia a Uhum. criança de 1 ano está com o celular na mão, né? É desse E jeito. esse menino sabe mexer, sabe É, procurar sabe, o sabe desenho. já. Então, assim, eu acho que estão apressando certas coisas e estão apressando também a velhice, estão querendo que os velhos morram logo também, É. porque atrapalha. Uhum. Né? Desse Esse jeito. bem antigamente que você falou aí também, mas pelo menos a gente era ensinado a respeitar os mais velhos, né? Uhum. Então, respeitar avô, avó, qualquer Uhum. pessoa mais velha, Uhum. né? Não precisava nem ser parente, Uhum. professores, qualquer pessoa, né? Mas é. Mas Uhum. hoje em dia ninguém respeita. Uhum. Não tem mais esse respeito pelas Não, pessoas mais hoje velhas, teve. nem parentes, nem não parentes. Né, hoje eu acho que você já deve ter visto. Infelizmente aconteceu um acidente. Acho que foi no Morumbi. Foi no Morumbi, eu acho, na região do Morumbi. Numa Na escola escola, aqui isso. em São Paulo. E assim, é muito triste, né? O que Então, aconteceu, né? matou a professora de 71 anos, a Uhum. professora com 71, o menino com 13. Uhum. Pra você ver. Foi uma faca para a Né? escola, né? Então, assim, tirando, vai, eu não vi ainda tudo do caso, porque ainda aconteceu hoje, ainda estavam apurando, né? Essas Uhum. coisas todas, mas assim, respeito zero, né? Mesmo que ele Olha, seja, sei lá, mentalmente está. perturbado, digamos Uhum. assim, porque também, né, levar uma faca para a escola e Né? esfaquear um monte de gente Não não me é parece saudável, né? normal, Uhum. saudável. Mas mesmo que fosse, não tem respeito por pessoas mais velhas. E muita professora que não aparece na TV Uhum. passa por situações perigosas, Sim.
basicamente diariamente. Uhum. Então, você não pode mais chamar a atenção do aluno, porque você não sabe o que que ele vai poder fazer com você, Uhum. né? Já aconteceu também de algumas vezes mostrar de professoras que apanharam, né? Nossa, né, É já. que a de hoje faleceu, mas Uhum. professores que apanham dos alunos, É, são agredidas porque deram fisicamente uma bronca, e ou porque muitas não vezes. deram nota na prova. E muitas vezes, você falou de agressão, a gente vê os ataques físicos, mas o que os professores passam de ataque mental também, e Ataque ofensas, de agressão, psicológico. nossa, é absurdo também, é ainda maior o número, possivelmente. Tá difícil ser professor hoje em dia, principalmente escola pública, né? Uhum. Porque não tem tanto controle como uma escola particular, que também pode acontecer coisas, mas acho que o controle é maior Uhum. do que na escola pública. Então, Sim. assim, também não tem isso hoje em dia de respeitar os mais velhos. Principalmente, sim, eles acham, os jovens acham assim, imagina, essa aí não sabe nem ligar um celular, vai saber de alguma coisa, como se a tecnologia que mandasse, que É, tivesse, isso, que é aquilo que vale, só, né? Só aquilo e que é o que vale. vale, né? Uhum. Então, não tem mais essa percepção, esse ensinamento de valores, né? Uhum. Valores, virtudes do ser Sim. humano, né? Os Uhum. valores estão, não estão nem invertidos, viu? Estão zero, porque, Zero, tá zero. né? Não tem. Imagina, você não sabe mexer, você não é muito de tecnologia, você não serve para nada. Não é descartado, né? Uhum. Né? Não importa a idade que você tem, não importa tudo que você já viveu, não importa nada. Se você não sabe, eles acham que com o celular na mão eles não precisam de nada nem de ninguém. E isso Tanto volta para que aquilo que a gente falou da idade, dos trabalhos, de dificuldade de encontrar trabalhos hoje, mesmo não sendo braçais, que não é a maioria, mesmo por isso a exigência é saber mexer com essas coisas e se não sabe disso, descarta. Por isso que é seleto o grupo que a gente fala. e não pegam pessoas, né, com, sei lá, pela pessoa, pelo ser humano, né, pelo valor que aquela pessoa tem. É. Então, porque, por exemplo, se você contrata alguém porque é boa pessoa, é confiável, é bom caráter, é uma pessoa bondosa, Uhum. né? Você paga um cursinho de 6 meses para ela, ela aprende o que você precisa dela. Sim. Aham. Agora, você pega uma pessoa que sabe muito de tecnologia, mas é mau caráter, ele vai entrar na sua empresa, ele vai te roubar, Sim. ou ele vai te matar, ou É. ele vai fazer o que Fazer. ele quer. Sim. Mas é mais importante ele saber tecnologia do que ele ser bom caráter, É horrível, né? entendeu? Só que É dessa horrível. era, né? Porque não tem mais isso. Hoje é informação, não tem mais formação. O Uhum. ser humano não está mais sendo formado, ele só está sendo informado. Uhum. E isso realmente o Google faz. O Google te informa o que você quer saber. Você É. escreve lá e fala o que quer dizer aquilo, mas Uhum. não te dá formação de caráter, né? Uhum. De Sim. você ser bondoso com as outras pessoas, justo, Justo, né? O né? que é a justiça, o que é a bondade, a fraternidade, valores pessoais, né? Não tem. Então não serve para nada mais. É, você tem toda razão. Eu tá chegando o horário, eu vou só fazer as considerações. Tá. Não tem nenhuma Eu- pergunta? bem, eu acho que eu consegui esclarecer as minhas dúvidas. Possivelmente, eu vou ver de novo e eu com certeza vou ter algumas dúvidas, vou conversar com amigos sobre isso, que eu gostei bastante do tema Tá. e compartilhar bastante para o pessoal comentar. Quem está vendo pelo YouTube pode deixar suas dúvidas Pode e deixar questões. a dúvida que eu respondo no YouTube, Isso, a sim. Rejane responde. E eu acredito que muitas pessoas despertou muita coisa em muitas pessoas essa reunião, esse evento, porque é um assunto pouco falado, né? É pouco discutido Não tem e nem idade para ser é, feliz, uhum, para conseguir o que te faz para bem, o que viver, você né? quer, o que gosta, para viver o que você Uhum, sempre exatamente. quis, quer até hoje, Uhum, né? e E não dá muita bola para o que os outros vão pensar, os outros vão uhum, achar, é bem faz importante aquilo você falar isso. que você consegue, que está Uhum. tudo bem. Tá tudo bem. E é isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre o tema, pode buscar a Regiane. Eu vou deixar o
perfil dela do Instagram, do Facebook, na descrição do vídeo, você que está vendo pelo YouTube. Pode deixar o like, compartilhar com os amigos. Eu acredito que esse tema é bem importante de ser espalhado, né? Para não ficar muito nichado e a gente poder expandir a nossa rede de conversa, de amizade até. E eu agradeço a Regiane mais uma vez por estar aqui presente com a gente, Obrigada a vocês. disponibilizar Até o o tempo dela. E próximo tema. até mais. Quem quiser deixar também temas, né? Sugestão de E temas no YouTube, pode deixar. fique à vontade. Agradeço a Regiane mais uma vez. Obrigado, tá, Regiane? Obrigada a vocês todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.